Além do risco de preço e do risco de taxa de juros, também compõe o risco de mercado, o risco de câmbio, que é o risco de perda em função da variação de preço de moedas. Temos também o chamado risco de liquidez. Nós já comentamos bastante acerca da liquidez, particularmente no sistema financeiro. Zelar pela liquidez é uma das atribuições fundamentais do Conselho Monetário Nacional, zelar pela liquidez das instituições financeiras. Vamos só entender um pouco mais conceitualmente o chamado risco de liquidez, porque intuitivamente nós sabemos, risco de liquidez é quando você não tem dinheiro no caixa para efetuar o pagamento que precisa ser feito naquele momento. Mas, na verdade, embora esse conceito intuitivo esteja correto, o risco de liquidez é um pouco mais sofisticado do que isso. Porque a instituição pode não ter dinheiro, e normalmente as instituições financeiras têm pouco dinheiro disponível, porque o dinheiro disponível não gera mais dinheiro. As instituições aplicam recursos porque elas vivem e ganham e têm lucro com essas aplicações. Mas, se as instituições financeiras tiverem aplicações que possam ser rapidamente resgatadas sem perda de valor, por exemplo, aplicar em título público federal, ela está preservando a sua liquidez. Entretanto, se a maioria das aplicações de uma instituição financeira é em créditos de longo prazo e ela capta por meio de depósitos à vista de curto prazo, ela está incorrendo no chamado descasamento de ativos e passivos. Que é uma das principais causas dos problemas de liquidez. Então, o gerenciamento da liquidez de uma instituição financeira está exatamente na habilidade, no papel dos gestores de manter os ativos e os passivos de uma instituição financeira casados, ou seja, aquelas aplicações de curto prazo devem ter as fontes de curto prazo. As aplicações e ativos de longo prazo devem ter como funding, como fonte, passivos de prazo mais longo. Porque se a instituição financeira sustenta operações de longo prazo com passivo de curto prazo, esse passivo de curto prazo, se ele for exigido imediatamente, a instituição financeira não teve o retorno das operações de longo prazo e ela terá problema de liquidez. Temos ainda o chamado risco de imagem, também conhecido como risco de reputação. O risco de imagem é o risco de perda em função da quebra de credibilidade ou do abalo da credibilidade de uma instituição financeira em função de um fato que tenha acontecido. E existem inúmeros fatos que podem provocar abalos na imagem de uma instituição financeira, desde problemas tecnológicos, mau atendimento, até notícias envolvendo fraudes praticadas por dirigentes daquela instituição. Tudo isso impacta a
afeta a imagem daquela instituição e pode provocar, por exemplo, uma saída em massa de recursos de captação, o que provocará, inclusive, dificuldades de liquidez daquela instituição. Para minimizar todos esses riscos e, inclusive, também gerenciar o chamado risco sistêmico, é que nós temos as regras de prudência, as regras prudenciais. Vamos falar rapidamente do chamado risco sistêmico. Risco sistêmico é o risco de que você possa vir a ter, é o risco de ocorrer uma crise sistêmica. E a crise sistêmica é quando o sistema inteiro entra em crise. Nós vivemos isso em 2008, foi uma fortíssima crise sistêmica no sistema financeiro mundial, que teve como epicentro os Estados Unidos e como elemento deflagrador aquela crise no chamado segmento subprime dos créditos hipotecários. Os estudiosos definem que uma crise sistêmica ela pode ter três fontes. Pode ser uma delas, ou pode ser as três fontes em conjunto, ou mais de uma em conjunto. Nós podemos ter uma crise sistêmica provocada por cascata. É o chamado efeito dominó. Por exemplo, um banco tem um aumento muito grande da inadimplência dos seus clientes. Só que esse banco devia para outros bancos. Aí esse banco não paga outros bancos, esses bancos ficam em dificuldade e não pagam para outros bancos, e aí você tem um efeito dominó de inadimplências sucessivas. É o chamado cascata, é a chamada cascata. A outra fonte de risco sistêmico é o contágio. O contágio se dá a partir do pânico. É aquilo que a gente chama de efeito manada. Um exemplo típico de contágio de efeito manada é a corrida bancária, que nós nos referimos no início de nosso curso. Relembrando, uma instituição financeira está com problemas graves. Os clientes vão todos sacar, não tem dinheiro para pagar todo mundo, o banco quebra. Aí os clientes daquele banco do lado, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, não sabem se o seu banco está com problema ou não. Na dúvida, vão sacar também. E aí os clientes de todos os outros bancos começam a sacar todo mundo. Então você tem uma corrida bancária que desestabiliza todo o sistema financeiro, por causa do pânico, da correria para sacar os seus depósitos. E o terceiro causador, a terceira fonte de crise sistêmica é a chamada implosão de ativos. Quando você tem um título que de repente se desvaloriza de uma forma muito intensa e muito rápida, e aí instituições financeiras que estavam aplicadas naqueles títulos começam a ter que vender, porque está desvalorizando. Como tem muita gente vendendo, desvaloriza mais ainda, então a cotação daqueles ativos cai de uma forma muito brusca e muito intensa. A crise de 2008 viveu os três elementos. Ela começou
explosão de ativos. Em 2008, o primeiro elemento foi exatamente a queda da cotação dos títulos baseados em hipotecas subprime. Subprime é um termo que significa que está embaixo do que é prime. Prime é o primeiro, o bom. Subprime é o que está embaixo do bom, então não é bom. Ou seja, hipotecas subprime eram financiamentos hipotecários concedidos para pessoas com problemas de crédito. E esses financiamentos eram transformados em títulos que eram vendidos para investidores, que transformavam em outros títulos e vendiam para outros investidores, instituições financeiras. Então, o que aconteceu na crise de 2008? Começou com a queda das cotações dos títulos baseados nas hipotecas subprime. E aí muita gente vendendo. Isso foi provocando perdas. Instituições financeiras que estavam muito aplicadas nesses títulos tiveram perdas e começaram a não conseguir pagar outras instituições financeiras. Então, no segundo momento, nós tivemos um efeito cascata, um efeito dominó de vários bancos. E, a partir da queda do Lehman Brothers, criou-se um pânico e amplificou a crise por contágio, levando-a para todo o mundo. Para prevenir a crise sistêmica, foram implantadas já há bastante tempo regras prudenciais. A primeira implantação de regras prudenciais no sistema financeiro mundial aconteceu a partir de 1974. Em 1974, os dirigentes dos bancos centrais dos 10 maiores países capitalistas do mundo, o chamado G10 na época, se reuniram na cidade de Basileia, da Suíça. Foi quando começou a se perceber a necessidade de haver uma uniformização, um tratamento mais equilibrado e mais igual das diversas autoridades sobre o sistema financeiro de todos os países do mundo. Essa discussão demorou muito tempo. A primeira versão do Acordo da Basileia, você talvez já tenha ouvido falar nesse Acordo da Basileia, é o acordo de bancos centrais celebrado em Basileia. E a primeira versão do acordo, esse comitê que foi criado em 74, apresentou a primeira versão do acordo em 1988. É importante ter claro o seguinte: o Comitê da Basileia não é uma autoridade supranacional. Ele não tem poder para impor as suas deliberações. Vamos distinguir, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU é uma autoridade supranacional. Tem o poder de impor sanções, tem o poder até de autorizar declarações de guerra e intervenções militares. A OMC, Organização Mundial do Comércio, é uma autoridade supranacional. Tem o poder de autorizar sanções econômicas contra os países que descumprem as normas estabelecidas pelos acordos da Organização Mundial do Comércio. O Comitê da Basileia, criado a partir dessa reunião de 74, de bancos centrais dos países capitalistas mais desenvolvidos, recentemente o Banco Central Brasileiro foi admitido como membro pleno do Comitê da Basileia. O Comitê da Basileia não é uma autoridade supranacional. Entretanto, ele trabalha no sentido de convencimento, de acordo com as autoridades supervisoras, com os bancos centrais de cada um dos países membros, para que as suas propostas, as propostas do comitê, sejam discutidas, aceitas e implementadas, que foi exatamente o que aconteceu nos chamados Acordos da Basileia 1, 2 e atualmente está se finalizando o Acordo 3, que trataremos a seguir.